Bem, eu queria, antes de mais nada, dizer que estava presidindo e, no entendimento com o colega Paim, ele assumiu a presidência para, simbolicamente, mostrar o nosso respeito à cultura, a esse grande artista que hoje deixa esse vazio na cultura brasileira, Emílio Santiago, e ninguém melhor, com autoridade maior do que Vossa Excelência, senador Paim, que preside a sessão, para fazer a leitura desse voto de pesar, que foi tão bem complementado com as manifestações do senador Suplicy, que está sempre atento a essas questões que são genuínas da vida do nosso país. Então, aqui também, meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs dessa figura tão querida e que fez tanto sucesso no nosso país, que nos deixa tão precocemente, Emílio Santiago. Mas, senhor presidente, eu venho à tribuna, queria ter feito ontem, para fazer um registro de um ato que participei nessa semana em Rio Branco, a convite do governador Tião Viana, talvez um dos atos mais importantes dos últimos anos que eu tive o privilégio de participar. Foi o início das obras do que o governador, o governo do Acre, chama de Cidade do Povo. Uma intervenção urbanística no entorno de Rio Branco, onde se tenta pôr em prática a ideia da cidade sustentável, alguns conceitos, levando em conta construir a partir de um planejamento bem feito, que estende a mão, que prioriza os mais pobres. Essa primeira etapa da obra tem casas para famílias de 0 a 3 salários mínimos. Depois tem também uma parte, porque lá teremos 3 faixas de renda atendidas. Não será uma cidade dormitório, a cidade do povo que o governo do Acre está começando a construir. Ao contrário, ela terá no seu entorno espaços para serviços, atividades industriais, ou seja, geração de emprego. Serão construídas mais de 40 escolas, nenhuma escola estará num raio maior do que 500 metros de distância de onde mora o aluno, a clientela. O governador Tião Viana reuniu uma equipe competente, dedicada, que acumulou experiência ao longo de anos, seja comigo no governo, na prefeitura, com o Raimundo Angelim, prefeito, que trabalhou tanto nessa área, o ex-governador Binho Marques, e agora fazendo um apanhado de toda uma expertise que nós adquirimos no Acre, do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista da infraestrutura urbana, do ponto de vista da boa aplicação dos recursos públicos, se assinou, então, contratos envolvendo Caixa Econômica, Banco do Brasil, Ministério da Cidade. O ministro Aguinaldo Ribeiro nos recebeu aqui no seu gabinete, fazendo a coleta de assinaturas, e estou seguro de que o Acre vai também, nesse aspecto, virar um endereço onde governantes, prefeitos, governadores irão se inspirar e ver uma boa atitude de um gestor público, que é essa cidade do povo. Não conheço, depois de ter sido prefeito e governador, e como técnico, e como cidadão, não conheço nada que possa ser mais eficiente do ponto de vista de atender plenamente o que se chama de cidadania do que programa habitacional. Não conheço. Do ponto de vista econômico, para gerar emprego, é talvez a melhor mão a ser estendida. Pessoas com pouca qualificação ou com qualificação nenhuma, simplesmente tendo uma oportunidade, pode desenvolver uma atividade, trabalhar e ter a sua renda. Pessoas com alta qualificação também são chamadas para construir habitação. Toda a cadeia produtiva da indústria e do comércio é intensamente movimentada quando você tem uma prioridade na educação. E mais do que isso, o melhor de tudo é que construir casas é abraçar as mães, as líderes das famílias, é dar oportunidade a quem não tem. E eu, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, tive o privilégio de acompanhar o governador Tião Viana, ele que lutou tanto por esse programa nesses 2 anos, nesse começo de seu mandato ainda, porque são 2 anos de muita batalha, ele já conseguiu quebrar a ponta dos espinhos que foram colocados no seu caminho,
estabelecer as parcerias necessárias, porque não teria Cidade do Povo se não fosse o Minha Casa Minha Vida do governo federal, se não fosse o presidente Lula ter começado esse programa que, na época, era coordenado pela presidenta, pela então ministra Dilma. E hoje, ele é ampliado e virou sinônimo de emprego e renda, sinônimo de respeito às mães desse país. O programa Minha Casa Minha Vida é motivo de orgulho. 1,5 milhões de empregos, dos mais de 10 milhões criados no nosso governo, com carteira assinada, vem do programa Minha Casa Minha Vida. E o governo do Acre faz uma parceria que vai mudar o perfil das cidades da Amazônia brasileira. É claro que muitos tentaram pôr obstáculos para que o governador Tião Viana não pudesse ter realizado o ato que foi realizado na segunda-feira em Rio Branco. É claro que os opositores ficaram revoltados. É claro que alguns tentam diminuir a importância do programa. É claro que alguns teimam em desacreditar, em pôr sob suspeição algo que está sendo feito com tanto amor, carinho e tanta determinação pelo governador Tião Viana. Mas é assim, a política em todos os estados do Brasil tem alguns que fazem de uma maneira pequena, medíocre. Alguns que não produzem nada e ainda querem impedir que quem trabalha, quem produz, possa trabalhar e produzir. E o Cidade do Povo no Acre não é diferente. O governador Tião Viana, toda a sua equipe, o projeto é coordenado pelo vice-governador César Messias, tem um envolvimento de todo o empresariado acreano, as federações todas. Eu espero e tenho lutado também para que todas as pequenas e microempresas da construção civil possam ser aquinhoadas. E o certo é que nós devemos ter perto de 15 mil empregos gerados ao longo da construção das 10.518 unidades habitacionais. É uma cidade, é um embrião de uma cidade sustentável, onde as calçadas, quem não tem transporte, que anda a pé, é priorizado. Quem tem um transporte mais simples, que o primeiro transporte de um cidadão que tem poucos recursos é a bicicleta. Hoje passou a ser sinônimo de saúde, o transporte nas ciclovias através de bicicletas. E o Acre, Rio Branco, é uma das cidades que mais tem ciclovias no Brasil, e eu tenho orgulho de ter começado, ter feito a primeira etapa delas e ter criado uma referência para a cidade de Rio Branco de ciclovia, senador Paim. Quando eu estou lá no Acre, nos fins de semana, sempre pego minha bicicleta e faço um uso dela que é sinônimo de saúde. Como faço aqui também em Brasília, nas poucas vezes que tenho o privilégio de passar fim de semana aqui, porque sempre que posso estou no Acre. E agora a Cidade do Povo, ela institucionaliza o transporte do mais pobre, que é através das ciclovias de bicicleta. Ela põe um sistema intermodal de ônibus eficiente, os centros de saúde, os postos de saúde, as escolas, as creches, todas vão estar distribuídas de tal maneira que vão virar uma referência para o desenvolvimento urbano na Amazônia. 84% do cidadão brasileiro hoje vive nas cidades. As cidades são imprestáveis, a grande maioria delas, para se morar bem. Não se mora bem nas cidades brasileiras. E nós temos muito o que fazer, como fizemos em Rio Branco, que hoje é uma cidade agradável. Mas o que foi possível fazer, foi feito. Tem ainda muito a ser feito, mas tem limites, por conta da cidade estar consolidada. Já na Cidade do Povo, não. Estamos começando de maneira correta algo que, se for respeitado ao longo da existência dos próximos anos, certamente nós vamos ter bons resultados e fazer do Acre uma referência da ocupação. Então, queria, nessa etapa do meu discurso, fazer o registro e cumprimentar o governador Tião Viana pelo que ele tem feito. Mas agora, senhor presidente, para concluir a minha fala, já que estou somando o que falaria ontem com o que pretendia falar hoje, já que ontem fiquei presidindo a sessão e não pude falar, eu queria falar da última pesquisa Ibope-CNI, que foi divulgada ontem, que de alguma maneira pode ter deixado mais intranquilo alguns opositores. Certamente alguns opositores ficaram um pouco mais intranquilos. Alguns vão ter que rever seus planos. Outros ficam tendo que alterar seus discursos.
Mas o certo é que a presidenta Dilma, caro senador Waldir Raupp, que preside o PMDB, grande aliado desse projeto nosso, a presidenta Dilma tem, cada dia que passa, conquista mais brasileiros, conquista a confiança de mais brasileiros, e ela consegue quebrar um recorde atrás do outro, quando a gente tem comparação, inclusive com o governo do presidente Lula, que sofreu muitas dificuldades até consolidar-se como um grande governante, como um grande líder, como um grande gestor no nosso país. Aliás, talvez o maior dele das últimas décadas. A presidenta Dilma consegue ganhar aquilo que é o sonho de consumo dos políticos. O sonho de consumo dos políticos é ganhar a confiança do cidadão, senador Jair. E a presidenta Dilma, modéstia à parte, ela tem conquistado a confiança do cidadão brasileiro. Da última pesquisa para cá, ela cresceu. Agora, o seu governo, ela tem uma aprovação pessoal de 78%, segundo a pesquisa realizada, ouvindo 1.200 eleitores em 142 municípios do Estado. A presidenta Dilma, o governo da presidenta Dilma, se manteve no nível recorde. E aqui eu estou lendo matéria publicada no G1, das organizações Globo. O recorde de 62% entre setembro e dezembro, de acordo com a pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, divulgada na sexta-feira passada. O governo da presidenta Dilma, dos entrevistados, 62% consideram o governo ótimo ou bom. Não é uma aprovação. Qualquer aprovação nas pesquisas políticas é quando passa de 50%, você soma o regular e considera a aprovação a soma da aprovação de ótimo ou bom maior que 50, somado ao regular. Não estou somando o regular. Eu estou dizendo que só somando ótimo e bom, a presidenta Dilma alcançou 62% dos entrevistados definem o governo liderado pela presidenta Dilma como ótimo ou bom. Queria também dizer que para 63% da população brasileira, no caso, aprovam o governo da presidenta Dilma e cresce o otimismo em relação ao restante do governo da presidenta Dilma. Isso é importante, porque é um percentual dos que acreditam que será ótimo ou bom. Os que acreditam que o governo é ótimo ou bom, passa de 62 para 65. Há um otimismo por parte dos brasileiros em relação ao futuro da gestão da presidenta Dilma. 75% dos brasileiros, segundo a pesquisa da CNI-Ibope, confiam na presidenta Dilma. Não é um dado qualquer. Quando comparados esses dados ao próprio governo Lula e ao governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, a presidenta Dilma sai ainda melhor. O noticiário recente sobre o governo foi considerado mais favorável ao governo da presidenta Dilma por 38% dos entrevistados. Então, veja bem, apenas 38% dos entrevistados acham que o noticiário foi favorável ao governo, mas eles fazem um reconhecimento, na sua ampla maioria. No caso aqui, são 63% consideram o governo ótimo ou bom. Antes era 62%. E 61% da população, 61% da população, para 61% da população, o governo da presidenta Dilma está sendo igual ao do presidente Lula. Você veja que tem aí um posicionamento de uma continuidade de um trabalho iniciado pelo presidente Lula. Não estou me referindo a continuismo, mas a continuidade de um trabalho aprovado pelo cidadão brasileiro, liderado pelo presidente Lula, que agora segue com a presidenta Dilma. Devo dizer que há uma situação ainda, a presidenta Dilma não era tão forte, não aparecia tão forte nas últimas pesquisas no Nordeste, comparado com o presidente Lula, mas isso também mudou na pesquisa de agora. Então, quando se fazia qualquer comparação
sobre a avaliação do presidente Lula no Nordeste e a avaliação do governo da presidenta Dilma, ela parecia não estar tão bem posicionada como o presidente Lula. Mas essa situação, ela mudou na pesquisa de agora, que mostra uma avaliação positiva muito forte do governo da presidenta Dilma na região. O percentual de pessoas que avaliam o governo da presidenta Dilma como ótimo ou bom passou de 68% no Nordeste para 72%, presidente Paim. E na comparação com dezembro do ano passado, a aprovação da maneira da presidenta Dilma governar, vejam, senhoras e senhores senadores, vejam todos aqueles que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado. O número de pessoas que aprovam a maneira da presidenta Dilma governar subiu de 80% para 85%, explicou o gerente executivo da pesquisa CNI-Ibope, Renato Fonseca. Na avaliação do pesquisador, 3 fatores ajudaram na boa avaliação do governo: baixa taxa de desemprego com crescimento da renda, as políticas sociais, que são aprovadas pela grande maioria dos brasileiros e, embasados também em outras pesquisas, o carisma pessoal da presidenta, que passa uma imagem de administradora competente, firme e segura nas decisões. Então, veja, o crescimento do respeito à maneira de governar da presidenta Dilma se deve a 3 fatores. Veja como é interessante: os investimentos que geram emprego, as políticas sociais do governo, estendendo a mão para os mais pobres, e a firmeza, o cuidado que a presidenta Dilma tem governando o nosso país. Então, eu queria concluir minhas palavras, dizer que, dessa maneira, quando chegamos à metade do governo, a presidenta Dilma quebra recorde, comparado com o governo do presidente Lula nessa época, com o governo do presidente Fernando Henrique nessa época, e eu acho que, se seguirmos trabalhando assim, pensando o Brasil como um todo, a presidenta mudou sua agenda, está andando mais o Brasil, está conversando mais, e se retomarmos os investimentos, a vontade do setor empresarial brasileiro, dos empreendedores, como parceiros aos investimentos públicos, certamente esses números têm espaço ainda para crescer. Daí, entender que alguns adversários políticos nossos, alguns partidos, procuram antecipar a agenda eleitoral para que possam recuperar um terreno que cada dia fica mais curto. E entendo que, se a presidenta Dilma, se o governo procurar aproveitar essa oportunidade, essa confiança do cidadão brasileiro, fazendo melhorias na infraestrutura do nosso país, melhorando a logística, diminuindo o custo do Brasil, certamente essa confiança que o cidadão brasileiro tem hoje no governo da presidenta Dilma crescerá. Encerro dizendo que isso incomoda nossos adversários, mas não deveria incomodar, porque é sinal de que o governo da presidenta Dilma está fazendo bem ao país. E esse é um ano que não temos eleição, é um ano de trabalho. Acho que seria um grande equívoco se a presidenta Dilma transformasse o ano de 2013 numa antecipação da eleição. Alguns confundem o ato que fizemos de comemoração dos 10 anos do PT no governo, dessa frente de partidos governando o Brasil, com antecipação da eleição. Não foi. Aquele ato foi um ato onde tivemos uma solução interna, porque é bem natural, tendo os 2 maiores líderes do país, como Lula e Dilma, que um partido possa ter opiniões diferentes sobre quem deve seguir sendo o candidato no eventual 2014. A reeleição da presidenta ou a volta do presidente Lula. E aquele ato, liderado pelo presidente Lula, ele foi determinante. Não como antecipação de 2014, mas como
um ponto final em algumas especulações, onde o presidente Lula tomou uma atitude interna para dentro do PT, para o conjunto de partidos aliados, dizendo: a candidata é a presidenta Dilma. Mas isso vamos discutir em 2014. Então, quem está no governo tem que saber aproveitar bem esse terceiro ano, que é o melhor ano de uma boa administração. E fazer isso, aproveitar bem 2013, só se faz com muito trabalho e dedicação, corrigindo as falhas e trabalhando ainda mais. E certamente, se acertarmos a mão em 2013, vamos estar melhor em 2014. E se tivermos melhor em 2014, certamente a população brasileira nos dará mais tempo para completar essa obra iniciada pelo presidente Lula, que segue fazendo do Brasil uma referência para o mundo, especialmente na área social, que junta crescimento econômico com inclusão social e no resgate da dignidade, da autoestima do cidadão brasileiro. Então fica aqui meu reconhecimento ao governador Tião Viana pelo trabalho que tem feito e pelo sucesso que está sendo a Cidade do Povo, e aqui os cumprimentos à presidenta Dilma e toda a equipe de governo pela ampliação da confiança que o povo brasileiro deposita no governo liderado pela presidenta Dilma. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, senador Jorge Viana.